Olá a todos. Bem, nessa aula de número 19, nós vamos tratar da reabilitação penal. Antes de eu entrar no conceito, passar o conceito técnico para vocês, vamos falar um pouco do que seria essa reabilitação penal. Bom, a reabilitação penal ela é uma declaração judicial, ou seja, uma declaração que é feita por um juiz certificando que determinado sentenciado, determinado reeducado, cumpriu com a sua pena ou que foram extintas as penas a ele impostas. E aí, com esta reabilitação, é garantido o sigilo das informações criminais que existam no sistema em relação àquela pessoa. Lembrando que, para um juiz criminal, essas informações serão sempre acessíveis, não haverá essa figura do sigilo. E aquela pessoa com essa reabilitação, ela retorna ao seu status social anterior ao período daquele processo judicial que a condenou, né? E aos poucos, durante a aula, a gente vai vendo cada requisito, cada hipótese que é tratada dentro dessa reabilitação penal. Eu preparei um conceito para vocês, que na minha visão é um conceito bem completo do que seria essa reabilitação, e depois, mais adiante, eu vou passar uns dois ou três conceitos de renomados doutrinadores a respeito do assunto. Então vamos lá. Pelo meu conceito, eu entendo que a reabilitação ela é uma declaração judicial certificando que o reeducado, quem é o reeducado? Aquela pessoa que cumpriu, que terminou de cumprir pena, que no jargão popular pagou pelo seu crime, né? Que o reeducado cumpriu ou foram extintas as penas a ele impostas em decorrência da prática de um ilícito penal. Então, eu estou dizendo aqui no primeiro momento que essa pessoa vai receber uma declaração judicial certificando que ele não deve mais nada à justiça, ou seja, que ele já cumpriu aquelas penas que a ele foram impostas ou essas penas foram extintas em decorrência de um crime que essa pessoa possa ter cometido, né? Continuando no conceito, sendo-lhe assegurado o devido sigilo acerca dos registros sobre o processo. O que quer dizer nessa parte? Que vai ser assegurado a essa pessoa, com esse pedido, né, e a concessão dessa reabilitação penal, o sigilo relacionado ao processo ou aos processos que ela tenha respondido antes da concessão dessa reabilitação. Então, se a pessoa tiver alguns processos, um ou dois processos, esses processos, a eles será garantido sigilo, ou seja, ninguém terá acesso aos dados desse processo. Repito, à exceção de um juiz, né, criminal que, porventura, né, haja necessidade de buscar informações sobre o antecedente dessa pessoa, né? Continuando, possibilitando-lhe a oportunidade de sua ressocialização, restituindo a condição social que exercia antes da condenação. Então, essa parte final, né, busca garantir, né, na verdade, aquele reeducado a possibilidade dele se reintegrar à sociedade, ou seja, dele se ressocializar. Por quê? Porque ele volta àquele estado que ele estava antes daquele processo judicial. Se ele volta àquele estado antes do processo judicial, não vai pesar contra ele nenhuma informação negativa em relação a um suposto crime ou aos supostos crimes que porventura ele tenha cometido. Lembrando que a pena
que é aplicada a alguém que comete o crime, além de ter o caráter punitivo, ou seja, a pessoa transgrediu uma regra de convivência em sociedade, e a transgressão a essa regra de convivência em sociedade imputa a essa pessoa a prática de um crime, ela tem que, de acordo com a lei, de acordo com os rigores da lei, responder pelo seu ato. E respondendo pelo ato, ela pode vir a ser penalizada. Então vai ser, digamos assim, ser restringido o seu direito de locomoção, ou seja, ela pode receber uma pena privativa de liberdade, ou pode receber uma pena restritiva de direitos, ou pode receber uma pena de multa. Mas esse caráter da pena, seja ela que prive sua liberdade, seja ela que restringe os seus direitos, ou seja ela de multa, ela figura num caráter de punição àquela pessoa. Então a pena ela tem um caráter punitivo. Além do caráter punitivo, ela faz com que a pessoa que foi condenada pela prática de algum crime, ela tem um segundo momento de reflexão. Ou seja, quando a pessoa ela é enviada, ela é conduzida ao sistema penitenciário para ali ficar preso durante um período, esse período em que ela fica preso é um período de penitência, onde ela deve refletir sobre o crime que praticou, deve refletir sobre o seu erro, sobre as consequências que o seu erro causaram à sua vida, à vida de pessoas que estão em sua volta. E nesse momento de reflexão, pela lei de execução penal, ela deve receber um certo tratamento pelo poder público, um certo tratamento do Estado. E esse tratamento que ela recebe do Estado é um tratamento que possa possibilitar a sua ressocialização, que possa possibilitar-lhe uma volta ao convívio social, uma volta que seja segura para ela própria, uma volta que seja segura para os demais indivíduos que compõem a sociedade. Então, o Estado ele tem esse dever de, durante o período em que o cidadão esteja sob sua guarda, esteja no sistema penitenciário, o Estado ele tem que promover condições para que essa pessoa ela passe por um processo no qual ela possa se ressocializar, no qual ela possa ser novamente reinserida na sociedade. Então, por isso que no conceito da reabilitação penal fala-se na oportunidade de ressocialização. Então, a, essa função da reabilitação social de possibilitar a ressocialização daquele reeducado figura no aspecto do sigilo das informações que a ele foram impostas, das informações decorrentes dos processos que ele respondeu. Havendo sigilo sobre essas informações, quando essa pessoa for buscar um trabalho, buscar um emprego, a empresa não vai encontrar informações negativas relacionadas àqueles processos que ela respondeu em relação a esse indivíduo que busca uma recolocação no mercado de trabalho, que busca a sua reinserção no meio social, né? Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do sigilo, em relação à busca por emprego, sigilo em relação à empresa não saber o passado daquela pessoa. Tá? Adiante a gente fala um pouquinho sobre isso, para que nós possamos refletir um pouco mais. Mas continuando. Então esse é o meu conceito, né? Que eu busquei englobar tudo aquilo que envolve a reabilitação dentro de um conceito. E aí eu vou repeti-lo para vocês, para que vocês possam fixá-lo melhor. Eu entendo que a reabilitação é uma declaração judicial certificando que o reeducado cumpriu ou foram julgadas extintas as penas a ele impostas em decorrência da prática de um ilícito penal.
sendo-lhe assegurado o devido sigilo acerca dos registros sobre o processo, possibilitando-lhe a oportunidade de sua ressocialização, restituindo-o à condição social que exercia antes da condenação. Tá? Como eu prometi, eu vou passar para vocês uns 3 conceitos, existem mais, mas eu vou passar uns 3 conceitos de renomados juristas, renomados doutrinadores, da reabilitação penal. Guilherme de Souza Nutt, ele conceitua a reabilitação penal como a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Tá? Depois nós temos o conceito do Júlio Fabrini Mirabete, onde ele diz o seguinte, que reabilitação penal é a declaração judicial de que estão cumpridas ou extintas as penas impostas ao sentenciado, que assegura o sigilo dos registros sobre o processo e atinge outros efeitos da condenação. Vou passar também o conceito do Damásio de Jesus, onde ele diz que a reabilitação penal é a reintegração do condenado no exercício dos direitos atingidos pela sentença. E por último, e não menos importante, é evidente, Celso Delmanto, ele conceitua a reabilitação penal como a declaração judicial de que o condenado se regenerou e é, por isso, restituído à condição anterior à sua condenação. Tá? Existem vários outros conceitos, como por exemplo o conceito do Regis Prado, o conceito do César Roberto Bittencourt, o conceito de Kleber Rogério Masson, mas vocês podem pesquisar nos livros deles ou até na internet os conceitos deles para a gente não ficar se alongando e lendo todos os conceitos aqui para vocês. Tá? Então, dessa forma, o que a gente pode entender? Que a reabilitação criminal, a reabilitação penal, como queiram, ele não é um mero benefício social ou jurídico. Tá? Ele deve ser consagrado como um meio de garantia de humanidade, sendo capaz de ressocializar os reeducados que cumpriram suas penas, com a possibilidade de devolvê-los, né, à sociedade, reconhecendo a eles essa condição de seres humanos dignos de consideração e respeito. E aí a gente tem que abrir um parênteses, por quê? Porque, embora algumas pessoas não gostem de falar sobre o assunto, embora algumas pessoas não aceitem falar sobre o assunto, mas esse assunto ele é importante, ele tem que ser discutido no meio social. Qualquer pessoa que recebeu os rigores da lei pela prática de um crime e que vai para o sistema penitenciário e ali permanece e cumpre a sua pena, perante a justiça, ela respondeu pelo crime que cometeu, ela cumpriu com aquela sentença que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário, e essa pessoa, antes de ser um criminoso, antes de ser um apenado, foi e continua sendo um ser humano. Então, todos nós nascemos como seres humanos. E se no decorrer de nossa vida, no decorrer de nossa existência, por qualquer que seja o motivo, a gente venha cometer algum delito, a gente venha a ser inserido no sistema carcerário, nós somos seres humanos. E essa condição é inerente a todo o ser humano. E a partir do momento que a pessoa que foi condenada por um delito, foi condenada por um crime, ela cumpriu a pena que lhe foi imposta, ela tem esse direito de ser reinserida ao meio social. Porque vejam bem, se essa pessoa que pagou pelo crime que cometeu não tiver a oportunidade de voltar ao convívio social, se essa pessoa, vamos dar exemplos, se essa pessoa não tiver a oportunidade de poder se relacionar com outras pessoas,
se essa pessoa não tiver oportunidade de ter um emprego, um trabalho, onde é um meio de subsistir, um meio para ela sobreviver, se ela não tiver oportunidades de voltar a estudar, de voltar a desenvolver o seu intelecto, o que será essa pessoa no meio social? Então é óbvio que se um cidadão, um ser humano, que por N motivos tenha se envolvido com a criminalidade, tenha ido por sistema penitenciário, tenha cumprido, né, com a pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário, e quando posto em liberdade, se a essa pessoa não for dada a oportunidade para se reintegrar à sociedade, para se ressocializar novamente com pessoas, novamente ter um trabalho para poder sobreviver, novamente poder voltar para uma escola, continuar a estudar, essa pessoa vai virar o quê? Um bicho do mato. Porque ela não vai poder se aproximar de ninguém, porque as pessoas vão descriminalizá-la, vão virar as costas para ela. Essa pessoa não consegue um emprego, porque todas as portas são fechadas a ela, porque é um ex-presidiário. Essa pessoa não consegue estudar porque as escolas fecham a porta para ela, porque, nossa, nós vamos colocar um ex-presidiário junto com outros alunos. Então, o que acontece? Todas essas situações negativas em relação a quem é um ex-presidiário, a quem é um reeducado, vão fechando todas as possibilidades, vão fechando todas as portas para que essa pessoa volte de novo ao convívio social. O que acontece com isso? Essa pessoa volta para a criminalidade. Porque a única porta que vai estar aberta para ela, ou as únicas portas que estarão abertas para ela, serão as portas da criminalidade. Para lá ela será bem-vinda. E o que acontece com isso? A sociedade vai fazendo com que cada vez mais aumente o número de criminosos. Cada vez mais aquele criminoso que é egresso do sistema penitenciário, ele não consiga entrar, voltar de novo ao meio social, ele vai se inserindo cada vez mais na criminalidade e vai se tornando cada vez mais um criminoso profissional. E com isso vai levando mais e mais e mais pessoas, que é o que a gente vê acontecendo hoje no nosso meio social. Então, além da responsabilidade do Estado em promover meios e condições para que aquele apenado ele possa voltar de novo ao convívio social, ou seja, no instante em que ele esteja no sistema penitenciário, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser tratado de uma maneira que ele possa voltar de novo ao convívio social, para que ele possa ser de novo ressocializado. Então o Estado ele tem essa responsabilidade enquanto aquele cidadão está sob a sua tutela dentro do sistema prisional. No minuto em que essa pessoa é posta em liberdade porque ela já cumpriu aquele tempo de pena que lhe foi imposta, cabe à sociedade, de uma maneira geral, essa responsabilidade. Eu não digo aqui que devemos receber o ex-presidiário de braços abertos e assim por diante. Colocar dentro da nossa casa, colocá-lo dentro da nossa empresa, não é, a questão não é essa. E também não devemos pensar de maneira ignorante, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, que se portas não forem sendo abertas a essa pessoa, se votos de confiança não forem dados a essa pessoa, nenhum egresso do sistema penitenciário consegue voltar de novo para o meio social. E cada vez mais, repito, a sociedade vai criando e criando e criando mais e mais bandidos. Porque se a pessoa não consegue voltar para o convívio social, se todas as portas são fechadas a ela, porque ela é um ex-presidiário, ela vai se inserir cada vez mais no meio criminoso, ela vai se tornar cada vez mais profissional do crime, além da possibilidade de levar muitas e muitas outras pessoas para o meio do crime. Tá? Então, continuando, quais são as principais metas, né, da reabilitação penal? Eu separei aqui duas principais, que eu entendo como principais metas, né, para falar para vocês. Uma delas é a garantia do sigilo dos registros sobre os processos e a condenação do reeducado. Para falar sobre isso, nós temos lá o artigo 202
da Lei de Execução Penal, que é conhecida como LEP, que é a Lei 7.210, de julho de 1984. O que diz essa lei no seu artigo 202? Ela diz o seguinte: cumprida ou extinta a pena, não constarão na folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que a lei de execução penal, no seu artigo 202, ela já fala que a partir do momento que aquele cidadão ele cumpriu com a sua pena, que lhe foi imposta pela justiça, deve ser guardado sigilo a respeito dos apontamentos em relação àqueles processos ou aquele processo. Então, percebam que eu não precisaria, né, da, da, da reabilitação para poder ter o sigilo daqueles dados processuais. Por quê? Porque a lei de execução penal já fala disso. A lei de execução penal, no seu artigo 202, já diz isso, que após o término de cumprimento de pena, aqueles dados referentes ao processo que foi respondido ou aos processos que foram respondidos por aquele determinado cidadão, a eles tem que ser guardado sigilo. Então eu já tenho uma lei de execução penal que fala disso, né? Eu não preciso da reabilitação para garantir esse sigilo, tá? Seguindo, a outra situação diz o seguinte, que a reabilitação poderá atingir os efeitos da condenação, conforme a previsão no artigo 92, sendo certa que essa vedação de reintegração do sociedade do sentenciado na situação anterior, conforme os incisos 1 e 2 do artigo 92 do Código Penal. O que significa isso? Essa vedação, os efeitos da condenação atingirem, né, a reabilitação atingir os efeitos da condenação. Significa que, com a reabilitação, né, todos os efeitos daquela condenação, né, que foram, digamos assim, incorporados ao sentenciado, esses efeitos eles voltam à situação anterior. Anterior a quando? Anterior ao processo que levou àquela condenação. Então, digamos, se antes da condenação, antes daquele processo que levou à condenação, o reeducado, ele nunca tinha respondido por nenhum processo, era uma pessoa, né, íntegra na sociedade, por assim se dizer, ele foi condenado, cumpriu lá o tempo de pena, terminou seu tempo de cumprimento de pena, ele volta ao convívio social e entra com pedido de reabilitação. Ele entrando com pedido de reabilitação, a certidão, essa declaração que virá através de uma certidão da reabilitação, vai dizer que, embora ele tenha passado por todo aquele processo, embora ele tenha sido condenado, com a reabilitação, ele volta àquele estado no qual ele estava anterior à condenação, anterior ao processo, tá? Ele volta naquele estado em que ele estava antes de responder por aquele processo judicial, né? E é lógico que esses efeitos da reabilitação, tá, que vai levar aquele reeducado à situação anterior ao processo, eles não são automáticos. Ele tem que entrar com esse pedido de reabilitação, né, para receber esses efeitos, ou seja, para que ele volte àquela situação na qual ele estava anterior à condenação, inclusive podendo voltar a
a trabalhar, a exercer aquelas atividades normais que ele exercia antes do processo judicial, tá? É importante a gente dizer que esses efeitos da condenação, tá, conforme está lá no parágrafo único do artigo 93, eles não vão atingir é, eles, melhor dizendo, eles não serão utilizados, esses efeitos, quando essa reintegração na situação anterior daquela pessoa se tratar da perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, ou ainda no tocante à incapacidade para exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha, ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Então percebam que a lei também protege nessa situação específica. Então se antes daquele processo, o reeducado, o sentenciado, ele exercia lá um cargo público, exercia uma função pública, e em decorrência do processo, ele perde aquele cargo público, aquela função pública, mesmo com a reabilitação que garante, né, ele voltar à situação anterior do processo, em relação a cargos ou função pública ou mandato eletivo, ele não pode retomar essas funções. Então veja como a lei também protege nessa situação. E também em relação ao exercício do poder familiar. Então, se esse cidadão tenha cometido um crime apenado com reclusão, um crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra familiar, tutelado, curatelado, ele também não volta àquela situação anterior de exercer esse poder familiar. Tá? Então, nessas duas situações, volta-se à situação anterior ao processo, porém, nestas duas situações, não reassume o cargo, função pública ou mandato eletivo, e também não reassume o poder familiar, de acordo com o parágrafo único do artigo 93 do Código Penal. Tá? O prazo para requerer a reabilitação. Qual é o prazo? Conforme o artigo 94 do Código Penal, o prazo que o reeducado, que o sentenciado tem para requerer a reabilitação são de 2 anos. Tá? Depois de que for extinta a pena daquela pessoa ou depois que terminar a sua execução. Então, depois que terminou a execução, né, ela pode ser ela pode ser requerida decorridos 2 anos, tá? 2 anos do prazo que foi extinta aquela pena ou do prazo em que foi cumprida a execução daquela pena. Isso está lá no artigo 94 do Código Penal. E aí, é lógico, para ele fazer esse requerimento, ele tem que ter tido domicílio no país dentro daquele prazo de 2 anos. Ele tem que ter dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Então percebam que não é tão simples assim essa reabilitação. A lei exige o cumprimento de alguns requisitos. E o inciso 3 diz que tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Então, o indivíduo vai pedir a reabilitação, ele tem que observar também essas exigências, cumprimento desses requisitos. Agora, vou colocar uma questão. Você diz que está lá no artigo 94 do Código Penal que o prazo para reabilitação é de 2 anos.
né? Mas vamos lá para o artigo, suponhamos que aí a pessoa, né, leu o artigo 743 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 743 do Código Penal? Diz o seguinte: a reabilitação será requerida ao juiz da condenação após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou a medida de segurança definitiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo. Ué, mas peraí, você não falou que o artigo 94 do Código Penal fala que são 2 anos? Como é que o artigo 743 do Código de Processo Penal fala que são de 4 ou 8 anos? E agora? Como é que eu faço? Eu conto 2 anos ou eu conto 4 ou 8 anos? Né? Então, né, para gente resolver essa dúvida, resolver esse problema, eu vou trazer para vocês uma citação do Guilherme de Souza Nutti, onde ele cita no Código de Processo Penal, na 11ª edição da Revista dos Tribunais, na página 1160, onde ele diz o seguinte: o prazo para requerer a reabilitação foi revisto pela Reforma Penal de 1984, prevalecendo agora o estipulado no Código Penal. Assim, para qualquer caso, o prazo para ser requerida é de 2 anos, contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena, ou findar sua execução, computando-se neste prazo o período de prova do sursis e do livramento condicional, não revogados. Artigo 94 do Código Penal. Tá? Então, para resolver o problema, já sabemos que deve-se obedecer o prazo de 2 anos que está lá no artigo 94 do Código Penal, e não 4 ou 8 anos que está no artigo 743 do Código de Processo Penal. Tá? Vamos falar agora da reabilitação parcial. Será que é possível a reabilitação parcial? Bom, o que seria essa reabilitação parcial? O camarada ele responde por 5 crimes e a cada condenação desses 5 crimes, cumprido lá as exigências, ele vai lá e pede uma nova reabilitação. A doutrina entende, isso a maioria da doutrina, entende que não é possível pedidos parciais de reabilitação. Eu tive um processo lá onde eu fui condenado a 5 anos, já foi extinta a pena, eu já cumpri, já cumpri a execução, vou lá e peço, e estou cumprindo mais outros processos, que um é de 10, outro é de 15, outro é de 20. Então aquele de 5 já foi, eu vou lá e peço a reabilitação. Sai a reabilitação, mas eu estou cumprindo o de 5, o de 10 e o de 20. O de 10, o de 15 e o de 20. E aí? Então, não tem sentido. Se eu tenho 4 processos, um de 5, um de 5, um de 10, um de 15 e um de 20, não tem sentido cumprir aquele de 5, vou lá e peço reabilitação. Mas eu vou ter essa reabilitação? Não, porque eu continuo preso. Porque eu tenho mais 3 processos ainda para cumprir. De 10, 15 e 20. Então, o que entende a maioria da doutrina? Que não é possível essa pedido de reabilitação parcial. Ou seja, você tem que cumprir todas as penas que você tem. A partir do momento que cumpriu todas as penas, então a minha pena maior qual que é? De 20 anos. Quando eu terminar de cumprir a de 20, eu já cumpri a de 5, já cumpri a de 10, já cumpri a de 15. Então, terminei de cumprir a de 20, aí sim, eu vou lá, preenchendo todos aqueles requisitos que nós já falamos, vou lá e peço a minha reabilitação. Bom? Correto? E aí, agora vamos para a competência. Quem é competente para conceder a reabilitação? A competência para a concessão da reabilitação, né? Nós já até lemos para vocês, está lá no artigo 743 do Código de Processo Penal. É o juiz da condenação. O que diz o artigo 743? Vou ler ele de novo para vocês. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação.
Então o artigo 743 do Código de Processo Penal já diz isso. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, tá? Mas vocês podem falar, mas você não falou que é o artigo 94 do Código Penal que se aplica e não o 743? Gente, o 94 se aplica em relação ao prazo de 2 anos. Eu não aplico o 743 em relação ao prazo de 4 ou 8 anos. Tá? Então tem que ficar bem claro. Em relação ao prazo, é o artigo 94 do Código Penal, 2 anos. E não 4 ou 8, conforme o Código de Processo Penal. Porém, o juiz competente para analisar esse pedido, e aí eu aplico o artigo 743, é o juiz da condenação. Tá bom? O caráter pessoal da reabilitação. Bom, essa reabilitação, ela tem um caráter pessoal. Por que ela tem um caráter pessoal? Porque ela só pode ser pedida, ela só pode ser requerida pelo próprio reeducado, ou seja, pelo próprio sentenciado. Não pode uma terceira pessoa ir lá em nome daquele cidadão pedir a reabilitação. Ou seja, quem cumpriu pena, quem foi sentenciado, quem é egresso do sistema penitenciário é o João. Aí o Pedro vai lá e pede a reabilitação em nome de João? Não pode. Então, esse pedido de reabilitação tem um caráter pessoal. Nem os próprios herdeiros, nem os próprios sucessores daquele sentenciado, daquele reeducado, pode pedir a reabilitação. Mas e se ocorrer o óbito da pessoa? Se ocorrer o óbito da pessoa, e suponhamos que o processo de reabilitação esteja em curso, haverá extinção do processo. Porque se o interessado falece, morre no decorrer do processo de pedido de reabilitação, não há mais quem se reabilitar. A pessoa morreu. Então julga-se extinto o processo pela morte daquela pessoa. Tá bom? Quais são os documentos necessários para instruir o pedido de reabilitação? Né? Então, vamos lá. Tem uma série de documentos. Eu vou passar para vocês quais são esses documentos. Na realidade, eu tenho aqui uma relação, preparei aqui uma relação com 5 documentos, que são os que constam lá no artigo 744 do Código de Processo Penal, onde diz o seguinte: o requerimento será instruído com, e aí elenca as 5 situações. E aí eu vou falar para vocês. Primeira situação: certidões que comprovem não ter ele respondido nem estar respondendo ao processo penal em qualquer das comarcas nas quais tenha residido no decurso do prazo imprescindível para concessão do pedido de reabilitação. Então, a pessoa que está pedindo a reabilitação, ela tem que provar com certidões criminais de que, durante aquele período de 2 anos, ela não respondeu em nenhum processo penal, nem foi condenado por nenhum processo nas comarcas nas quais ela tenha residido. Tá? Tem que apresentar também atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem a sua residência naquelas comarcas indicadas, bem como prova de efetivamente ter mantido um bom comportamento pelo prazo necessário para a concessão de reabilitação. Então, tem que provar que residiu naquele local, naqueles locais que foram indicados, e provar que, né, durante esse período de 2 anos, sempre teve bom comportamento. Tá? Tem que apresentar atestados de bom comportamento fornecido por pessoas às quais tenha estado a serviço. Então, se esse cidadão tiver estado a serviço de determinadas pessoas, ele tem que solicitar dessas pessoas atestados de bom comportamento, de que ele foi uma pessoa muito bem comportada durante aquele período. Deve apresentar também quaisquer outros documentos que entendam que sejam suficientes como meio de prova da sua regeneração. Veja bem, ele tem que provar que, embora ele tenha cometido um crime, embora ele tenha passado pelo sistema penitenciário, pelo sistema prisional, hoje é uma pessoa regenerada.
Hoje é uma pessoa é, que procura um voto de confiança da sociedade, que a sociedade deve dar a ele ou a ela este voto de confiança. Então ele tem que trazer documentos, tem que trazer meios para provar isso. Olha, hoje eu sou uma outra pessoa, hoje eu sou um outro cidadão, hoje eu não quero mais saber da criminalidade. Hoje eu quero ter um bom comportamento social, hoje eu quero trabalhar, quero cuidar da minha família, quero voltar a estudar, enfim, mostrar que é um bom cidadão, tá? E por último, ele deve provar que ressarciu o dano causado pelo crime que ele cometeu. Ou, se ele não conseguiu ressarcir aquele dano, ele deve provar por que que persiste essa impossibilidade. Ou às vezes a vítima daquele dano ela renuncia àquele direito. E aí ele traz um documento daquela pessoa dizendo, olha, eu renuncio, eu não quero mais, eu ressarcio e assim por diante. Né? Então são esses 5 elementos que, que devem ser observados, são essas 5 exigências que devem ser cumpridas no momento e documentações, né, atestados, certidões que devem ser apresentados junto com o pedido de reabilitação, conforme está lá no artigo 744 do Código de Processo Penal. Tá? Qual o recurso que é cabível em caso de denegação ou de concessão da reabilitação? Denegação. Se o juiz negar aquele pedido, que recurso o advogado pode interpor? Se o juiz conceder o pedido e o Ministério Público não concordar, que recurso o Ministério Público pode interpor com a concessão do pedido? Então, na hipótese de denegação ou de concessão do pedido de reabilitação, o recurso cabível é a apelação, conforme dispõe o artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá? Por quê? Porque é uma decisão com força definitiva. Tá? Nós estamos tratando da decisão com força definitiva. Por isso, o artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal, recurso de apelação. Tá? E aqui eu separei uma situação para passar para vocês. Suponhamos uma situação de alguém que foi condenado criminalmente, a pessoa foi condenada por ter cometido um crime, foi lá, cumpriu a sua pena, né, todo aquele período de cumprimento de pena ele cumpriu, a pena foi extinta e assim por diante. A pessoa pede a reabilitação é concedida, e aí essa pessoa vai e pede a sua inscrição nos quadros da OAB. E aí como é que fica essa situação? Vamos lá, vamos analisar. Né? Lá no artigo 8º da Lei 8.906, de julho de 94, que é o Estatuto da OAB, determina os requisitos para a inscrição nos quadros da OAB, seja como advogado, seja como estagiário. E no rol desses requisitos, especificamente no inciso 6 do artigo 8º, a lei se refere à idoneidade moral. Tá? E aí a gente tem que analisar isso em harmonia com o regulamento geral do Estatuto da Advocacia. O que é essa idoneidade moral? Aí nós vamos lá para o artigo 20, parágrafo 2º do regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. E aí ele estabelece que a idoneidade moral é a conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente e impede a inscrição no quadro de advogados. Então, se a pessoa tem uma conduta incompatível com a advocacia, ela não pode ser aceita, né, como inscrita no quadro de advogados. E, então, se a pessoa
moralmente ela não é idônea, né? Então, como é que ela pode se inscrever no quadro da UAB? Não pode, é proibido, tá? Então, conforme disposto no parágrafo 4 do artigo 8º, se a pessoa desatende o requisito da idoneidade moral e aquela pessoa tiver condenação por crime infamante, ela não pode, né? Desculpa, melhor dizendo, o parágrafo 4º do artigo 8º do Estatuto da UAB, ele diz o seguinte: se a pessoa tiver uma condenação por crime infamante, ela não pode se inscrever nos quadros da UAB, salvo se ela tiver reabilitação judicial. O que quer dizer isso? Né? Vamos fazer aqui digamos assim, um entendimento sobre o que é crime infamante. O que é aquele crime infamante? Crime infamante é todo aquele crime que traz má fama, que traz má reputação, desonra, repercutindo ainda de maneira negativa a dignidade da advocacia. Então, todo aquele tipo de crime que reputa negativamente a categoria advocacia, né, é considerado como crime infamante, porque traz má fama, má reputação, tá? Só que, se aquela pessoa, aquele cidadão, ele tiver, né, uma certidão de reabilitação, ele, como o próprio estatuto permite, né, lá no parágrafo 4º do artigo 8º, salvo reabilitação judicial, no final do parágrafo. Se aquele cidadão ele tiver uma reabilitação judicial, ele pode sim se inscrever nos quadros da OAB, porque aí a lei permite. Porque se ele tem a reabilitação, ele volta à situação anterior ao processo. Voltando à situação anterior ao processo, por mais que ele tenha cometido um crime infamante, ele volta à situação anterior. Então, aquela condição de má conduta, aquela condição de má fama não existe, porque anterior ao processo, ele tinha boa conduta, ele tinha boa reputação. Então, se ele volta à situação anterior ao processo e ele adquire a boa conduta, a boa situação, a boa reputação, a honradez que ele tinha, ele pode perfeitamente se inscrever nos quadros da UAB, porque ele está de posse de uma reabilitação judicial, tá? E assim, para caminhar para o final desta aula, eu separei algumas questões que estão relacionadas à reabilitação e o sistema penitenciário brasileiro. A gente tem que enfrentar esse problema, não podemos fugir desse problema, né? E se nós não enfrentarmos o problema ficará longe de ser resolvido. E é um problema que tem que ser resolvido tanto pelo poder público, como também pela própria sociedade. Não podemos virar as costas para esse problema que nós enfrentamos, porque se virarmos as costas, tanto a sociedade como o poder público, vai acontecer o que nós vemos todos os dias: o sistema penitenciário enchendo cada vez mais de pessoas. E vai chegar um momento que esse sistema ele vai explodir, né? Então, o que nós temos que fazer? Temos que enfrentar o problema e encontrar soluções para esse tipo de problema, tá? Senão, nós vamos correr um risco de termos mais pessoas dentro do sistema prisional do que pessoas fora do sistema prisional, né? Então, vamos lá. Esse sistema prisional brasileiro, ele representa uma relação hierárquica, de uns em detrimento a outros. Ou seja, uns são aqueles que vigiam, que reprimem, que isolam. E outros são aqueles que estão expostos ou que estão submetidos a um tipo de tratamento desumano decorrente da má conduta que aquela pessoa tenha cometido no meio social. Então, o
que a gente enxerga todos os dias? Que o cidadão, quando ele comete um crime e ele é condenado por esse crime e vai para o sistema prisional, ao invés de lá, nesse sistema prisional, ele ser tratado como ser humano e ter a possibilidade de receber recursos que o prepare para que ele volte ao convívio social, acontece justamente o oposto. Lá no sistema prisional, o cidadão ele é tratado de maneira desumana. Ele é tratado, às vezes, como um animal e não como um ser humano. E isso acarreta o quê? Vai acarretando sentimento de ódio, sentimento de vingança. E aquele cidadão, quando sai do sistema, às vezes ele sai pior do que quando entrou. Então nós temos, às vezes, né, e na maioria das vezes, um sistema que, ao invés de ressocializar o cidadão, ele acaba por impor ao indivíduo uma pena muito mais além do que aquela condenação judicial que ele recebeu. Então a justiça ela foi lá, na medida do possível, o mais justa possível, né? E aplicou uma pena de acordo com as normas vigentes que nós temos no país. Só que quando aquele cidadão vai para o sistema prisional para cumprir aquela pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário, o sistema prisional, com esse tratamento desumano, né, renegando a esse cidadão a possibilidade dele cumprir sua pena, recebendo condições para se ressocializar de novo ao meio social, o sistema acaba penalizando ele de uma maneira bem pior. Acaba tratando ele de maneira desumana, ou seja, desobedecendo os direitos humanos que essa pessoa tem, desobedecendo o seu direito fundamental à dignidade, que está lá na nossa Constituição Federal. Então, o cidadão, quando ele vai para o sistema prisional, além da pena judicial que ele recebeu, ele acaba recebendo aquela pena que lhe é aplicada dentro do próprio sistema, quando ele é tratado de uma maneira desumana, quando ele é tratado como às vezes um lixo, às vezes como um animal. E isso não ajuda em hipótese alguma aquela pessoa a se ressocializar, a voltar ao convívio social de maneira harmônica. Embora nas penitenciárias, no sistema prisional, existem projetos que são criados com a finalidade de reduzir a pena do condenado, né? E a gente entende que esses instrumentos eles são importantes para garantir a dignidade do reeducando, eles não são capazes, por si só, para garantir esta ressocialização. Primeiro, porque a gente não vê esses instrumentos sendo aplicados em todo o sistema prisional. E quando é aplicado, a gente não vê esses instrumentos sendo aplicados na sua integralidade e na sua maneira mais correta, né? Então já existe uma falha ali. Além disso, além desses instrumentos não serem aplicados em todo o sistema prisional, além desses instrumentos não serem aplicados da maneira correta dentro do sistema prisional, quando são aplicados, eles por si só não garantem a ressocialização do sentenciado, do reeducado, né? E nós vamos ver por quê mais adiante, tá bom? Continuando, nós vamos falar da reabilitação e o seu caráter ressocializador, tá? Agora sim nós vamos entrar nessa questão. Por que o sistema penitenciário sozinho ele não é capaz de ressocializar o cidadão, tá? Então a gente já viu lá anteriormente que a reabilitação é um benefício jurídico criado com a finalidade de restituir o sentenciado ao seu estado anterior ao da condenação, retirando da sua ficha de antecedentes criminais anotações negativas a seu respeito, né? Essa situação de retirar todas aquelas informações, aqueles antecedentes criminais, todas as anotações negativas a respeito daquele cidadão, já é um passo, tá?
um passo em direção a este processo de ressocialização. E qual será o próximo passo? Vamos tratar dele agora. Quando a gente fala do princípio da dignidade da pessoa humana na reabilitação. Então vamos para o segundo passo, tá? Então eu já tenho lá, segundo não, terceiro, eu já tenho lá os instrumentos que devem ser aplicados dentro do sistema penitenciário na busca da ressocialização daquele sentenciado. Eu tenho aqui o instrumento judicial, que seria a, a apagar, né, do sistema, apagar é o modo de dizer, que não vai ser apagado, mas digamos assim, retirar da sua ficha de antecedentes aquelas informações criminais, né, a respeito daquele cidadão que são negativas, que vão às vezes atrapalhá-lo na sua reinserção ao meio social, sua reinserção ao mercado de trabalho, sua reinserção às escolas. Então isso é retirado dos seus antecedentes, como nós já vimos lá atrás, né? E agora vamos para a terceira parte, que trata do princípio da dignidade da pessoa humana na reabilitação. E quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, nós estamos falando de uma qualidade que é inerente ao ser humano. Porque o próprio nome diz dignidade da pessoa humana. Então é algo que é inerente a todo o ser humano, sem exceção. Se essa dignidade ela é inerente a todo ser humano, sem exceção, e aquele egresso do sistema penitenciário, aquele reeducado, aquele cidadão que cometeu um crime, que foi condenado e que ingressou no sistema penitenciário, ele não deixa de ser cidadão. Embora esteja cumprindo pena, pagando por um crime que cometeu, ele continua ainda cidadão. Se ele continua ainda cidadão, ele tem direito a esse tratamento digno, ele tem direito a essa dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, irrenunciável e inalienável, que todos nós, enquanto seres humanos, temos. Todos nós, enquanto pessoa humana, temos. Independente do que tenhamos feito, independente do crime que tenhamos cometido, mas somos seres humanos. E se somos seres humanos, temos direito fundamental, irrenunciável e inalienável a essa dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque o homem, ele, ele detém um mínimo de direitos. E esses direitos mínimos que o homem tem, ele independe de qualquer critério. Ele existe apenas pelo simples fato de ser humano. Né? E esses direitos que o homem detém, que por mínimos que sejam, que dependem apenas do simples fato de ser humano, são direitos que já advêm dessa própria dignidade da pessoa humana. Que está onde? Está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que diz o seguinte, vamos lá, vamos ler a Constituição Federal, vamos ver o que ela diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí vem lá, o inciso 1, soberania, inciso 2, cidadania, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E aí continua nos seus fundamentos. O inciso 4, os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada. Inciso 5, o pluralismo político. Mas o que nos interessa aqui é a dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho um fundamento constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. Que ela existe em mim porque eu sou ser humano. E em decorrência dela, eu tenho outros e outros e outros e outros direitos que decorrem dessa dignidade enquanto pessoa humana, né? Então, quando a gente fala disso, eu estou dizendo o seguinte, que essa dignidade da pessoa humana, ela é um alicerce, né, de vários e vários outros princípios que nós temos na nossa Constituição Federal e que estão relacionados a
pessoa humana, que estão relacionados ao indivíduo enquanto ser humano, tá? E a gente pode dizer, em relação a isso, que essa dignidade da pessoa humana, ela tem que ser observada por todos, e principalmente pelo Estado. Por quê? Porque o Estado, ele existe em função do indivíduo, e não o contrário, que o indivíduo exista em função do Estado. Então, se o Estado existe em função do indivíduo, se nós temos na nossa Constituição Federal como fundamento a dignidade da pessoa humana, né? Então o Estado ele tem que promover, né, situações onde essa dignidade da pessoa humana seja observada e seja respeitada, além dos princípios que são inerentes, que estão atrelados a essa dignidade da pessoa humana. Então, falando aqui de princípios constitucionais, não são princípios simples, né? Então, o que acontece? Quando alguém recrimina um indivíduo, quando alguém recrimina aquele reeducado, aquele sentenciado, aquele egresso do sistema prisional, esse ato de recriminar essa pessoa, tá? Esse ato está ferindo a dignidade daquela pessoa. Porque vejam bem, olha, o cidadão foi lá, cometeu um crime. O Poder Judiciário processou aquela pessoa, né? Não vamos lá, etapa por etapa, conforme nós já aprendemos. O cidadão cometeu um crime, veio a Polícia Judiciária, o delegado de polícia, investigou, terminou o inquérito policial, enviou esse inquérito policial para o Ministério Público. O Ministério Público entendeu que ali realmente houve um crime, apresentou uma denúncia para um juiz de direito. Então saiu da esfera do Ministério Público, através da denúncia, foi para o Poder Judiciário. O juiz de direito, o Poder Judiciário, recebeu aquela denúncia daquele cidadão, aquela denúncia a respeito daquele cidadão. Foi aberto um processo, aquela pessoa teve direito neste processo à ampla defesa, ao contraditório, enfim, todas as garantias legais. Ao final do processo, aquela pessoa foi condenada. Sendo condenada, foi enviada para o sistema prisional, lá foi executada a sua pena e ela cumpriu aquele tempo de pena que a justiça lhe impôs. Feito isso, essa pessoa ela é posta em liberdade, ela pede a sua reabilitação penal. Essa reabilitação lhe é concedida pelo Poder Judiciário e ela tem direito a se reintegrar de novo à sociedade, ela tem direito a se ressocializar de novo com seus pares, né? Então, se alguém, né, atribui a essa pessoa, né, adjetivos de má pessoa, não lhe oportunizando direitos, chamando aquela pessoa, você é um ex-presidiário, você é um ex-detento, você é um ex-criminoso e assim por diante, enfim, agregando àquela pessoa adjetivos negativos, né? Percebam, isso é um ato de recriminação. Eu estou recriminando a uma pessoa por algo que ela cometeu lá atrás, que ela já pagou, já passou por o sistema judiciário e já respondeu pelo seu ato, já pagou pelo seu ato, e hoje ela quer ter a oportunidade de voltar ao convívio social. Ela quer ter a oportunidade de voltar a ser uma pessoa digna. E eu recrimino aquela pessoa pelo seu passado. Veja bem, como é que essa pessoa consegue se ressocializar? E eu vou recriminando como? Fechando as portas da minha empresa, não dando oportunidade para aquela pessoa trabalhar. Mas ele é um ex-criminoso, ele é um ex-detento. Tá, mas se eu não der uma oportunidade para ele, eu não vou saber se ele melhorou. Eu só vou saber se a pessoa melhorou, se ela realmente, se aquilo serviu para ela de progresso, aquele tempo que ela ficou presa, se aquilo serviu de lição para ela e hoje ela quer voltar de novo realmente para um convívio social, se ela não tiver oportunidade
essa pessoa não vai voltar nunca. Se eu ficar a vida inteira recriminando pelo passado, né, como que ela pode ser uma pessoa melhor hoje e amanhã? Em hipótese alguma. Então, por isso que lá atrás, quando nós falamos que essa ressocialização é um trabalho conjunto entre o poder público e a própria sociedade, é justamente por conta disso. Porque o poder público ele tem que dar condições para que aquela pessoa acredite em si, acredite no seu potencial e tenha vontade de melhorar. Mas para que eu tenha vontade de melhorar, para que eu possa acreditar no meu potencial, eu tenho que receber incentivos para que isso aconteça. E no primeiro momento, de onde tem que vir esses incentivos? De onde tem que vir essas oportunidades para que eu possa demonstrar, não só para mim, mas para todos que estejam em minha volta, que eu sou melhor, que eu sou uma outra pessoa, que eu pretendo crescer e evoluir no caminho do bem, da melhor maneira possível. Num primeiro momento, é o Estado, porque é o Estado que está com aquela pessoa sob sua custódia. É o Estado que detém aquele cidadão dentro do sistema prisional. E é lá dentro daquele sistema prisional que é o primeiro momento onde tem que vir o Estado, né, e instrumentalizar aquele cidadão essas condições para que ele possa acreditar em si próprio. E para que ele tenha vontade de voltar para o mundo aqui fora bem melhor do que quando ele entrou no sistema penitenciário. Para que ele tenha vontade de voltar para o mundo aqui fora e não se envolver mais com a criminalidade. Para que ele tenha vontade de voltar para o mundo aqui fora e viver de maneira digna, sendo um bom pai de família, sendo um bom amigo, sendo um bom trabalhador, sendo um bom vizinho, enfim, sendo um bom cidadão. Usar dessa dignidade da pessoa humana que a lei lhe confere e que ele detém primeiramente por ser humano, usar essa dignidade da melhor maneira possível. Mas para que isso aconteça, ele precisa de incentivos, ele precisa de uma mão acolhedora e que num primeiro momento, essa mão, esse incentivo tem que vir do Estado, dentro do sistema prisional. Num segundo momento, a partir do momento que ele sai do sistema prisional, que ele é um egresso, que ele volta ao convívio social, a sociedade também tem que dar a ele essa oportunidade. E como eu disse lá atrás, não é simplesmente abrindo as portas, colocando, não é isso. Mas a sociedade ela tem que paulatinamente, devagarinho, ir dando oportunidades e observando se aquela pessoa está sendo digna de receber aquelas oportunidades. Então a gente não tem que pensar com aquele pensamento ignorante como algumas pessoas pensam. Ah, então eu vou abrir a porta da minha empresa para um ex-presidiário? Ninguém está falando dessa maneira. Nós estamos falando que essa pessoa ela tem que ser paulatinamente reinserida ao convívio social. Então você não vai simplesmente abrir as portas da sua empresa. Você não vai simplesmente abrir a porta da sua casa e colocar um ex-presidiário lá dentro. Mas você tem que ir dando votos de confiança àquela pessoa. Quando você perceber que ela já tem, que você já tem a confiança suficiente daquela pessoa, aí sim você pode abrir a porta da sua casa para ela entrar. Ou nós abrimos a porta da nossa casa para qualquer um? Não. Nós abrimos a porta da nossa casa para aquela pessoa ou para aquelas pessoas que nós temos confiança de entrar em nossa casa. Da mesma forma, para esse egresso. Ele tem esse direito à dignidade? Tem. Ele é pessoa humana? É. Eu vou abrir a porta da noite para o dia para ele? Não, mas paulatinamente eu tenho que dar esse voto de confiança. Uma empresa, a mesma coisa. Paulatinamente tem que ir dando voto de confiança para aquela pessoa. Se toda empresa que ele bater a porta, essas portas não forem abertas para aquele cidadão, se não for dado um voto de confiança para aquele cidadão, se nem a oportunidade de conversar e de, né, se expor para aquela vaga de emprego aquele cidadão tiver, como é que ele vai conseguir demonstrar que ele melhorou? Como ele vai conseguir demonstrar que hoje é uma outra pessoa? É impossível, não tem condições. Então, além do braço do Estado, que tem uma responsabilidade enorme, né, em oferecer instrumento, em oferecer mecanismo de ressocialização dentro do sistema prisional, eu tenho aqui o braço da sociedade também. Que após o momento que aquele cidadão sai do sistema prisional, consegue lá, o Poder Judiciário lhe dá esse crédito, lhe concede essa reabilitação, né? E aí
de posse dessa reabilitação, já tendo cumprido aquilo que o Poder Judiciário lhe impôs, cumpriu a sua pena, ele recebe essa reabilitação, ou seja, o direito de buscar uma ressocialização na sociedade. A sociedade vai e fecha as portas, como essa pessoa vai voltar a, ao convívio social? A sociedade recrimina, vira as costas, troca de calçada. Olha, naquela calçada tá indo um ex-presidiário, vou mudar de calçada, vou pro outro lado. Olha, naquele banco sentou um ex-presidiário, não vou sentar mais naquele banco. Ah, não, você não pode estudar na nossa escola, porque você é ex-presidiário, você vai se misturar com nossos alunos e vai induzir os nossos alunos para o crime. Mas como é que eu posso afirmar algo que eu não vi, que eu não sei se vai acontecer ou não? Como é que eu posso dizer que a pessoa vai ser a vida inteira ruim ou boa se eu não tiver a oportunidade de observar essa pessoa, se eu não tiver a oportunidade de observar as condutas de uma pessoa? Eu só posso dizer se a pessoa é boa ou se ela é má se eu observo as condutas daquela pessoa por um determinado período de tempo. Não é com um olhar que eu digo se a pessoa é boa ou se ela é ruim. Aliás, às vezes as pessoas se enganam muito. Ah, mas tive uma primeira impressão que eu tive, eu não gostei. Tá, mas você conheceu a pessoa? Você deu a oportunidade a essa pessoa de se apresentar a você? Se você não der a pessoa a oportunidade de se apresentar a você, você não vai saber, você não vai ter ideia se é boa, se é ruim, né? Se é má, se não é má, você não vai ter essa oportunidade. Então essas oportunidades têm que ser dadas para que a pessoa possa voltar ao convívio social, para que a pessoa possa voltar a ter a usufruir dessa dignidade enquanto pessoa humana. Dignidade essa que é inerente a ela simplesmente por ser humano. Ele é um direito porque está na nossa Carta Magna, porque está na nossa Constituição. Tá? Então, recriminar esse cidadão seria negar-lhe esse direito fundamental, esse direito a essa dignidade como pessoa humana. Tá? Então, para a gente já ir finalizando, tá? O que a gente tem notado? Que ao longo dos tempos, infelizmente, mas isso é infelizmente mesmo, as nossas prisões aqui no Brasil e às vezes a mundo afora também, elas não têm cumprido com essa função ressocializadora. E por que não cumprem? Principalmente por conta das superlotações. É lógico que uma prisão superlotada, eu não consigo não consigo entregar aquele preso, aquele sentenciado, tudo aquilo que a lei de execução penal determina que eu entregue. Todos aqueles instrumentos que são propícios a uma ressocialização, eu não vou conseguir entregar, porque onde cabe 100, eu estou com 500. Onde cabe 30, eu tenho 100. Onde cabe 1.000, eu tenho 2.000. Então o que acontece? O nosso sistema está superlotado. E num sistema superlotado, eu não consigo entregar aqueles instrumentos que são necessários a cada um individualmente e não consigo observar a evolução de cada um. Vou dar um exemplo para vocês claro. Um professor, ele tem uma sala de 30 alunos. Ele trabalha melhor com 30 alunos ou ele trabalharia melhor se ele tivesse 15 alunos na sala de aula? Ele daria tempo individual para solucionar as dúvidas, tempo individual para ajudar o aluno no seu progresso, com uma sala de 30 ou com uma sala de 15 alunos? É evidente que se eu tenho uma sala com 30 alunos, eu posso dispor do meu tempo, eu posso dispor de instrumentos de uma maneira muito melhor e muito mais adequada para aqueles 30 alunos, para aqueles 15 alunos naquele período de aula. Se eu tiver 30 alunos, eu não vou conseguir chegar nos 30 alunos individualmente e ajudá-los individualmente. E ali, né, colocando os mesmos critérios de ajuda. Então percebam que, isso eu estou usando como exemplo para vocês perceberem que no sistema prisional, se aquele sistema foi criado para ter 500 presos,
500 presos eu consigo trabalhar métodos de ressocialização dentro do sistema prisional. Mas se aquele sistema foi criado para ter 500 presos e eu tenho 900 presos, eu não vou conseguir trabalhar métodos e instrumentos de ressocialização. Então, infelizmente, né, se não houver uma melhora no sistema prisional, no sistema penitenciário, se não houver uma melhora nessa questão de superlotação do sistema prisional, nós não conseguiremos resolver esse problema de ressocialização. A pessoa vai cometer crimes, vai para o sistema, volta pior. Continua cometendo crimes, vai para o sistema, volta pior. Ela só vai parar, né, se houver realmente uma vontade muito grande daquela pessoa, um apoio muito grande da sua família para ele conseguir largar o crime. Se ele não tiver um apoio, se ele não tiver uma vontade muito grande, e se ele não tiver um apoio muito grande de sua família, ele não vai conseguir se ressocializar. Ele vai continuar no crime, né? Até porque dentro do sistema eu preciso trabalhar instrumentos que, como eu falei anteriormente, que incentive aquela pessoa a sair do mundo do crime, né? Que mostre àquela pessoa que ela tem um potencial muito bom para viver fora do mundo do crime, que ela tem um potencial muito grande para viver como uma pessoa digna, ela tem um potencial muito grande para produzir no meio social, produzir de maneira positiva, no seu meio familiar, produzir de maneira positiva com seus amigos, com sua vizinhança. Ela precisa desses incentivos dentro do sistema penitenciário, num primeiro momento. Precisa dos incentivos da sua família e também precisa da sua vontade própria, que tem que ser muito grande, né? Agora, veja bem, se eu entro num sistema que não me oferece nada para eu crescer, nada para eu melhorar, um sistema que me oprime, um sistema que me trata de maneira desumana, o que vai acontecer? Eu vou sair de lá pior do que eu entrei. Eu vou sair de lá um bicho, um monstro, um criminoso muito pior. Então eu preciso, nesse primeiro momento, que não haja superlotação dentro do sistema prisional e que a preferência seria que o sistema prisional, que as penitenciárias trabalhassem abaixo da sua capacidade para que chegassem a esses presos, que chegassem a esses reeducandos, que chegassem a esses sentenciados, todos aqueles instrumentos capazes de trabalhá-los para que eles possam sair do sistema melhores pessoas, seres humanos dignos, tá? E aqui eu quero finalizar destacando que a gente precisa de uma mobilização social, no sentido de oportunizar a essas pessoas, a esse sentenciado, condições dignas de trabalho, né? Sabendo que o poder público sozinho ele não é capaz disso. Não tem jeito. A sociedade tem que trabalhar junto com o poder público para poder potencializar a esses cidadãos, essas pessoas que foram reabilitados, que o Poder Judiciário reabilitou. Então nós precisamos, sociedade e Estado, sociedade e poder público, trabalharmos juntos, trabalharmos em conjuntos, para que essa pessoa não fique a vida inteira pagando por um passado no qual ela já foi para o sistema penitenciário, ela já cumpriu com a lei determinou-lhe uma pena, ela foi para o sistema, cumpriu essa pena, enfim, aquilo que a lei determina ou que a lei determinou, aquela pessoa cumpriu. Hoje ela é egressa do sistema penitenciário, então hoje ela tem que ter a oportunidade de voltar ao convívio normal, de voltar à sociedade, e não é porque é um ex-detento, não é porque é um ex-presidiário que tem que viver o resto da sua vida com um rótulo de má índole. Ele foi um dia lá atrás uma pessoa que errou, teve um deslize na sua vida e que cometeu um crime. E por ter cometido um crime lá atrás, por ter pagado por esse crime, por ter
sido punido pelo Poder Judiciário por esse crime, o seu resto de vida, ele não pode mais ter oportunidade de voltar a ser um cidadão de bem no meio social? Né? Então nós temos que parar e pensar. Né? A sociedade ela não pode ser tão egoísta, tá? A ponto de negar àquela pessoa os seus direitos enquanto ser humano, de negar àquela pessoa a oportunidade de voltar ao convívio social. Tá bom? Por hoje a gente encerra aqui essa aula de reabilitação penal. Espero que eu tenha sido esclarecedor com vocês e fico à disposição para quaisquer dúvidas, se vocês tiverem. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode me mandar mensagem que a gente procura esclarecer as dúvidas, tá bom? Obrigado pela atenção de todos.